Pai, nós te damos graças. Te damos graças pela tua palavra, pela tua presença. Somos gratos pela oportunidade que temos, Pai, de mais uma vez estarmos diante do teu altar, no altar da palavra, trazendo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Cremos uma noite onde o Senhor vai nos esclarecer, nos ensinar e nos orientar para os próximos passos, para a glória do teu nome. Nós te bendizemos. Espírito Santo, fica à vontade. Exalta a Cristo no nosso meio. O Senhor é Senhor dessa igreja. Por causa da tua presença é que nós estamos aqui. Por causa da tua palavra é que estamos aqui te adorando e te bendizendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, querida. Obrigado, louvor. Aleluia. Deus é bom. Deus tem sido fiel com você. Ele sempre é fiel. Ele não muda. Ele não desiste. Ele sempre acredita. E você acredita nele ainda? Amém? Glória a Deus. Eita. Obrigado, Espírito Santo. Quem sabe o que vou pregar hoje? Hein? Deus. Amém. Ele sabe porque foi ele que mandou. Aleluia. Quem se envergonha aqui de ser crente? Vou perguntar de novo. Quem se envergonha aqui de ser crente? Amém. Então estou no lugar certo. Não entrei na porta errada. Porque o evangelho é o quê? Poder de Deus para mim e para você. Amém? E sabe, amados, não somos perfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados, né? Ensinados pela palavra, ministrados pelo Espírito Santo, para chegar no nível que Deus quer. Eu acredito que muitas das vezes homens ou pessoas que seriam aqueles que deveriam ser referência talvez nos frustrem. Mas o Espírito Santo que habita em você, Ele é Deus. A palavra que está aí na tua mão, ela é a parte escrita do pensamento de Deus. E você que é crente e tem fé, então você consegue vencer. Amém? Mas o que o Espírito Santo veio tratar comigo sobre a ministração da palavra, que a gente vai estar desenvolvendo aqui, lendo e compreendendo, é aquilo que Paulo queria ensinar para Coríntios, a partir de 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, capítulo 4. Mas a gente vai vendo que Paulo vem desenvolvendo o seu pensamento, e ele abre para se apresentar como apóstolo, sim, daquela igreja, fundador, sim, daquela igreja, mas ele exorta a igreja a entender que ele está se apresentando não como alguém que não tem credenciais, porque as pessoas lá de Coríntios são a prova de que Paulo é o apóstolo. É a prova do apostolado dele. Ele fala sobre isso. Vós sois a nossa carta de referência. Vós sois aqueles que são a representação do ministério. Por favor, baixa mais aí. E não mexe mais. Aleluia. Ele está dizendo que o povo de Coríntios, a quem ele está endereçando a carta, é a referência da glória do ministério de Paulo. Paulo está dizendo que crente que vive o evangelho é aquele que vive o reflexo do seu Criador. Diga, eu sou o praticante da palavra. Paulo fazia questão de dizer que ele era imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o evangelho, ele diz isso em Gálatas, que ninguém pode colocar outro fundamento, que ninguém pode falar outra coisa que não seja o evangelho de Cristo, porque o fundamento é ele, a base da boa notícia é ele. E aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele está explicando sobre a sublimidade, a grandeza e a glória de resplandecer aquilo
para a qual nós fomos conquistados, sermos representantes de verdade do Evangelho, sendo um reflexo de Cristo. Ele diz que nós vamos ser transformados de glória em glória segundo a imagem de Cristo. Está aqui escrito, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1 a gente vai lendo e vai desenvolvendo a leitura, e eu creio que o Espírito Santo vai abrindo para nós o que Ele quer para mim e para você, uma vida de verdade, sem máscaras, né? Teve uma situação aí já, né? Acabou, graças a Deus, que não tem os pós. As máscaras, as fantasias, né? Ficaram lá fora. Em Cristo, nós fomos desnudados do nosso velho homem. E agora refletimos a sua imagem. Ele vai ver aqui, Paulo, que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, e a misericórdia está feita no ministério da pregação do Evangelho, das boas notícias. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra, em algumas versões diz mercadejando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho, e olha a sublimidade disso aqui que ele vai trazer, a nossa vida depende disso, desse entendimento. Foi por causa da ministração do Evangelho que eu aceitei Jesus, e eu creio que também foi assim com você. Você ouviu a verdade do Evangelho, o Espírito Santo te convenceu, e a partir de agora você tem que entender isso. Há um ministério confiado a mim e a você pelo Evangelho e para a evangelização. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Olha que Paulo está dizendo, as pessoas que ouvem, mas não aceitam, elas estão cegas no entendimento. Eu e você, vamos ler mais para frente que Deus já disse para mim e para você através de Cristo, haja luz. E houve luz lá em Gênesis 1, mas também houve luz quando a luz deixou de ser só a expressão da palavra e tornou-se a luz dos homens. A vida eterna, Jesus, a personificação dessa luz que brilhou para mim e para você, amém? Através do Evangelho isso chegou para mim e para você. E ele diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor. Diga, Jesus Cristo é Senhor. E a gente tem que ter muita compreensão sobre isso. Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. É por esse Evangelho de boas notícias que chega para mim e para você a intencionalidade de Jesus, de trazer para mim e para você o senhorio dele novamente. Amém? O governo do Senhor sobre a nossa casa, o governo do Senhor sobre a nossa vida, e assim vivermos do jeito certo. E ele diz, Cristo, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse, de trevas resplandecerá luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E esse Evangelho agora para mim e para você é o poder de Deus, amém? É a vida do próprio Deus que chegou através dessa boa notícia e a fé recebeu isso. E ele diz, temos porém este tesouro, o quê? O Evangelho que chegou e trouxe vida para nós. O tesouro agora e a vida do próprio Deus está entesourado num vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele, não do vaso que vos ministra. A glória seja sempre dada a Deus, mas a glória de Deus se manifestou para mim e para você, se revelando
em Cristo, e isso chegou através do Evangelho. E eu e você precisamos andar à altura desse Evangelho, refletindo a imagem daquele que nos salvou. Você fez isso hoje? Você refletiu Jesus hoje? Porque a luz dele está incidindo sobre você, diga amém. Os olhos do Senhor estão postos sobre a terra, e ele busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E a face de Cristo se iluminou para mim e para você com entendimento. Luz resplandeceu para mim e para você através do Evangelho. Revelação chegou, entendimento chegou, e a gente disse: eu preciso dele. E agora, a imagem que vem dele está brilhando em nós, e está refletindo o quê? Diga: a minha vida é como um espelho polido, ela reflete a imagem daquele que me criou. É isso que Paulo está dizendo, ele está usando essa figura de linguagem. Alguém está aparecendo na frente e o espelho reflete. Eu e você fomos chamados para brilhar a luz de Cristo. Eu sei, um dia, quem te viu na prova e não te ajudou, vai te ver no palco e vão se arrepender, né? O dia da vingança gospel. Não, você foi chamado para estar mesmo ou no subsolo, ou em cima do palco, refletindo a luz de Cristo. Amém? E o Evangelho está dizendo isso, é sobre isso o Evangelho. É Cristo em nós, a esperança da glória. O Evangelho é portas abertas para receber todos, mas não tudo. O Evangelho é a graça do Senhor mostrando-se salvadora para todo pecador, mas ela não é para ser tomada em vão, para ser deixada de refletir a glória daquele que está brilhando em nós. Quem concorda com isso aqui? E você está entendendo por onde eu quero ir? Nós precisamos refletir Cristo, porque nós somos cristãos, e a gente diz igreja evangélica, verbo da vida em Vitória. Então eu sou aquele que reflete o Evangelho, e o Evangelho é Cristo. Amém? E eu preciso refletir Cristo. Mas como eu vou refletir Cristo se eu vou virar as costas para a luz, fazer a minha vontade? É o Evangelho que fala que eu devo mortificar a minha vontade. Porque se eu não me negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo, eu não sou digno de Cristo. Se eu não mortificar as minhas vontades para assumir as vontades dele como meu projeto, eu vou dar com meus burros na água. Eu vou querer culpar a Deus pelos meus insucessos. Porque a minha vida e a sua vida é um sucesso em Cristo. Quem quer dar certo, eu sempre pergunto isso, quem quer dar certo na vida? Continua seguindo Jesus. Deixa Jesus brilhar em você e refletir através de você. Porque Jesus é aquele que passa pelas portas que estão fechadas. Quem lembra do cenáculo? Os discípulos orando. Ele já estava ressuscitado e ele apareceu no meio deles. Mas ele é o corpo físico, glorioso. Sabe, Paulo diz que eu e você somos perfeitos em Cristo. Sabe aquelas nossas desculpas que dizem eu não consigo fazer mais, se eliminam quando olhamos para o modelo. Mas deixa eu dizer para você, o Evangelho não só é boas notícias, uma informação que chega, que é agradável aos ouvidos. Ela é um símbolo de responsabilidade da prática. Porque aqueles que dizem que estão em Cristo, devem andar como Ele andou. Devem falar como Ele falou. E sabe, amados, eu sei, aqui não é pregação de carapuça. É pregação de alinhe seu coração. Volte-se de volta para a luz, que é Cristo, e comece a refletir. Porque nós somos chamados de luz e sal.
Nós fomos chamados para estar em cima, não embaixo. E a gente se alegra com essas palavras, e é de Deus, amados. Deus vai te prosperar, vai te fazer crescer, é tempo de rompimento, aceleração, isso tudo anima o nosso coração. Mas você sabia que o Evangelho não é só isso? Deus vai te prosperar cada vez mais e mais, para que você seja apto para toda boa generosidade. Porque os cristãos, seguidores de Cristo, são também generosos. São aqueles que refletem o amor de Deus para com o próximo. São aqueles que vão esticar a mão da misericórdia. São aqueles que vão lançar a boa semente e colher os seus feixes com alegria. Paulo está dizendo que temos esse tesouro, essa revelação maravilhosa de Cristo dentro de nós, que vive em nós. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: logo não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E muitas das vezes eu me pego, e eu sei que só fui eu, me pego no espelho olhando e me vendo mais Cláudio do que Cristo. Tem vezes que o defunto quer voltar à vida, mas ele tem que morrer para que o filho cresça, né? O filho de Deus, o Messias esperado, a expressão da glória de Deus vai se manifestar quando Cláudio tiver menos Cláudio e tiver mais Cristo. E eu vou dizer para você, a palavra de Deus, ela tem que ser aquela que te desperta toda manhã. A palavra do Evangelho tem que trazer para você uma gratidão nos teus lábios e uma adoração a Deus, porque nós éramos, não sei você, eu era, digno de inferno, digno de ser lançado para o lado da ira de Deus, mas Ele me amarrou com laços de amor eterno. E eu sei que você também. De alguma maneira, sendo aquele amigo do Evangelho. Já ouviu essa frase? Os amigos do Evangelho que nunca andam com um amigo. Ah, não vou não, porque eu tenho muita coisa, mas eu sou amigo do Evangelho, eu gosto da igreja. Igreja não é clube social. Igreja é corpo de Cristo. Amém, amados? E eu não estou com raiva de você, eu estou com raiva da hipocrisia de Satanás de trazer engano. De que igreja é aquele momento somente para vir para o culto, ouvir a música que eu gosto, que é legal, a música gospel, uma palavra gospel, né? Não, igreja é corpo de Cristo, é um organismo vivo e que depende do cabeça. E o Evangelho é a base estrutural de tudo isso. Amados, eu prefiro ouvir o Evangelho aqui de homens que vão ser ungidos pelo Espírito Santo para falar a verdade da palavra e me instruir a caminhar do jeito certo em Cristo, do que ter que ouvir lá para frente, depois do arrebatamento, a evangelização celestial, através dos sinais. Eu estava conversando hoje pela manhã, eu fui fazer o exame para trocar o para-brisa, esse aqui já está riscado. Estou quase vendo a nuvem de glória em todo o culto, mas eu descobri que não era a Shekinah, era o óculos todo sujo, todo riscado. E eu conversando com um homem também cristão, e a gente falava sobre isso, o Evangelho hoje em dia está na palma da mão. Está na nossa casa o livro, mas falta muito dele no coração e na prática. Sabe, amados, se Cristo não me move a adorá-lo mais ainda, eu não sei o que pode fazer isso. Se a presença do Senhor na minha vida não me satisfaz, não vai ser ouro, carro, tesouros quaisquer que sejam do mundo, que vão trazer a alegria que só Cristo dá. E sabe, amados, a gente descobre isso no Evangelho. O sangue
que nos lavou, nos limpou, é o mesmo sangue que nos comprou. E a graça do Senhor, ela não deve ser tomada em vão, de maneira leviana. Nós somos intencionais quando somos crentes, sim ou não? Quando eu disse com a minha boca, porque eu criei com o coração e fiz Jesus Senhor, Ele decide? Ou deveria decidir? E sabe, esse é um tempo onde a igreja precisa despertar. Porque o diabo está sendo o diabo o tempo todo, 24 horas, ele não desiste de ser. E o propósito dele é derrubar o quanto mais pessoas para ir com ele para o inferno. E quem sabe que o evangélico que não é crente, ele vai para o inferno. O amigo do evangelho que não aceita o dono do evangelho vai para o inferno. É duro isso de ouvir? Mas onde eles virão, ouvirão e verão, se não for em mim e em você? Eu gosto desse silêncio. Isso me diz que você está pensando sobre isso. Isso me diz que Paulo alcançou lá em Coríntios e alcançou a gente aqui. Para pensar sobre isso. Eu preciso ter essa revelação. Não daquele Deus lá do Velho Testamento. Porque ele vai dizer mais para frente que Cristo aboliu a prática da velha aliança para inaugurar a nova aliança no seu sangue. E ele abriu essa nova aliança para mim e para você, por meio do evangelho. Um evangelho que é de graça, mas não é para fazer de qualquer jeito, fazendo graça. Levianamente. E amados, não estou dizendo para você que você está assim. Quem está doente, toma remédio. Quem não está doente, toma vacina. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu garanto a você que na sua Bíblia vai estar ali, se ela é completa, tem os 2 testamentos, vai estar ali, 2 Coríntios capítulo 4. Eu aconselho você a ler todas as cartas de Paulo, porque ele traz a revelação do Cristo para a igreja. A partir de Atos 19, vai pegando aquilo ali, ó, as viagens missionárias de Paulo, as intervenções de Paulo no corpo de Cristo e as cartas específicas dele, você vai ver ensinamento de como viver Cristo. E dentro da revelação de Paulo, ele está situado aqui em situações que ele vai dizer, ó, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados. Quem já ficou atribulado aqui? Paulo também. Atribulados, porém, não angustiados. Perplexos. Isso pode? Por que aconteceu? Já aconteceu? Já fez essa pergunta? Meu Deus, por que está acontecendo? Jesus. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Você percebe a boa notícia do Evangelho aqui no meio dessa situação toda? Ele está dizendo, pode vir até a tribulação, mas eu não vou ficar angustiado nessa tribulação. No meio da guerra tem paz. Para mim, é isso que Paulo está dizendo aqui. E ele estava falando para uma cidade que literalmente era um centro comercial e riquíssima. Uma igreja próspera dos dons e uma cidade próspera financeiramente. Amém? Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Isso tudo está dentro do tesouro do Evangelho. Sabe, Pedro diz, e Tiago também, que é motivo de alegria passar por algumas situações. E Paulo está contando isso como vantagem. Eu imagino ele dizendo isso. Olha essa cicatriz aqui, ó. Isso foi o dia que eu fui pregar ali em tal lugar e o pau cantou. Mas eu estou tão feliz
porque eu me achei digno de apanhar por Jesus. Tá vendo esses vergões aqui? Esse foi o dia que eu estava pregando lá na Galácia e as pessoas tacaram pedra. E eu tive que voltar como morto. Me levantei e fui pregar de novo. Você consegue se ver desse jeito? Diga, graças a Deus pelo Brasil livre. Diga, Jesus governa também nessa nação. Diga, Jesus Cristo é Senhor do Brasil. Quer os homens queiram ou não. Diga, o Senhor governa sobre todas as nações. Ele é rei. Amém? E se um dia o sistema inverter, ou já está subvertido? Quantas vezes você conseguiu ver tão descaradamente a pregação demoníaca? Antigamente era pelos cantinhos, né? Pelas beiradinhas, pelo mineiro, comendo pelas beiradas, agora está totalmente deslavado. E aqui eu não estou ofendendo religião de matriz africana nenhuma. Eu estou dizendo que Satanás está se mostrando cada vez mais como ele é. E a igreja vai comentar. Eu me lembro do pastor Edgley falando, e eu acho que foi Eduardo também. Diz que alguém postou alguma coisa de uma certa cantora. E ele disse, eu nem sigo, não assisto, não sabia nem quem era, mas chegou para mim, porque o crente viu e propagou. Amados, pega a palavra de Deus e propaga na tua internet. Porque você não vai dizer para o mundo, olha o que você está errado. Viva você o que é certo. Pecador é pecador, independente da nação que ele viva. Ele não vai representar o Cristo da maneira correta, mas você sim. Você sim tem a obrigação de representar bem Cristo. Do jeito que levantaram estátuas, do jeito que levantaram imagens, do jeito que passaram na Sapucaí, passa com Cristo diante dos olhos deles. E eu duvido que essa coisa não vai ter que se curvar. Vou dizer para Satanás ouvir e os adoradores dele também. Apocalipse já está escrito. Eu já sei que no final eu venço, se eu permanecer em Cristo. E sabe de uma coisa? Atrás não volto. Não volto, não. O Evangelho me libertou, abriu os olhos do meu entendimento e disse para mim que Satanás está debaixo dos meus pés, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Essa também é uma referência ao Evangelho. Porque ele libertou os cativos, abriu os olhos dos cegos, abriu os ouvidos dos surdos, fez o mundo trazer o louvor e a glória devida a Deus. É esse evangelho que você e eu temos que viver. Poder de Deus. Não com eloquência, talvez você saiba ter mais a glossolalia, né? Poder da comunicação mais eficaz. Não. Use isso tudo também a seu favor. Mas viva o poder do evangelho. Eu vou dizer para você, você não é normal. Você tem algo que sobrepuja a sua naturalidade. Poder de Deus. Mas lembre-se, nesse corpo que aqui está, é vaso de barro. Para que a glória seja dele. Amém, Espírito Santo, eu vou falar isso. Eu creio que seja uma direção do Senhor. Vai chegar o dia de você demonstrar o poder de Deus diante de pessoas que não acreditavam. Você tem que acreditar. Não vai estar sentindo arrepio, calor, frio, mas você vai impor as mãos e essa pessoa vai ser curada. Mas você vai falar e vai ser instantaneamente assim. Cânceres vão sumir.
pela autoridade que há no nome de Jesus sobre a sua vida, através de você, por causa do poder do Evangelho. Que sobre sua vida você se ache em Isaías 61 como Jesus se achou. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar, Ele me ungiu para libertar os cativos, a dar a boa notícia aos que estão quebrantados na alma e no espírito. Que se cumpra em você como em Jesus se cumpriu. E quando você ler a Bíblia, você vai dizer para as pessoas que vão te ouvir e te ver: hoje, diante de vocês, se cumpre essa promessa. Acabou esse negócio de estar na moita. Crente é luz. Se ficar na moita, vai ficar que nem a sarça, queimando. E não vai consumir ninguém com ódio. Fundamentalista. Não, você é cristão. Seguidor de Cristo. Deus é amor. E você também é uma pessoa amável. Mas você fala a verdade em amor. Você vive Cristo em amor. E Cristo nunca negociou os princípios do Pai. Muito pelo contrário. Quando as pessoas se levantavam contra o ungido do Senhor, Ele disse: vocês são filhos do diabo. Porque se vocês amassem o Filho de Deus, vocês não tentariam me matar. Ou seja, Ele foi duro, mas Ele falou a verdade. Fale a verdade. Lógico, com amor. E fale duro para Satanás. Porque ele é como aquele cachorro vagabundo que segue o primeiro que dá brecha. Quem lembra acho que Kenneth Reagan fala sobre isso. Que diz que Wigglesworth, me lembrei do pastor Buddy. Fale, Wigglesworth. E a igreja tentava falar: irmão, você não consegue. Ele saindo de casa para trabalhar, e ele era encanador. Uma mulher, ele viu do outro lado da rua, da casa dele, uma mulher saindo e o cachorrinho dela seguindo. E ela dizia, o nome do cachorro dizia: volta para casa, meu amor. E o cachorro continuava vindo e o ônibus do trabalho quase chegando. Volta para casa, meu amorzinho. E o cachorro não voltava. E Deus disse: olhe. E ele ficou observando aquela cena. E a mulher várias vezes tentando o cachorro e o ônibus dela já chegando. Quando ela perde a paciência: vai agora para casa! O cachorro botou o rabinho entre as pernas, saiu correndo, foi embora. Aí Deus disse: é assim que eu quero que você fale para Satanás, com autoridade. E ele vai botar os rabinhos entre as pernas e vai fugir de você. Isso é o poder do Evangelho. Cristo nos deu essa sublimidade, sabendo que não é Cláudio nem você pessoalmente, mas é o poder dele dado a mim e a você. Diga: vai acontecer na minha vida, nesses dias. Deus ouviu. Deus vai abrir possibilidades diante de você para você mostrar que você é Jesus. Na faculdade, no trabalho, num passeio, no momento de lazer, Deus vai abrir diante de você possibilidades para que você sirva ao reino. Porque Deus quer estender para toda a cidade de Vitória o conhecimento de Cristo. A luz do Evangelho vivida em mim e em você. Às vezes a gente nem vai conseguir falar, mas a gente vai conseguir demonstrar. Você concorda com isso? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Isso quer dizer que a nova onda do imperador que tiver aí
Não vai te pegar o covarde 19 ou 20, 21, sei lá qual for o modelo que ele botar agora. Praga nenhuma vai entrar na tua casa. Por causa do Evangelho. Que você está vivendo à altura. Vamos continuar. Tendo, porém, o mesmo espírito de quê? Espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Falamos o quê? Do Evangelho. Que se revela de fé em fé. Amém? Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Sabe, amados, quando eu e você começarmos a viver a prática do Evangelho, como o ar que respiramos, automaticamente, alguém vai dizer, glória a Deus, ela é crente, ele é crente. Graças a Deus, ela vai viver a ação social que alcança a comunidade, mas vai demonstrar não só no cuidado social, mas a vida espiritual de excelência. Não sei se você compreendeu isso. Quem é crente, ele age e socorre a sua comunidade. Ele vai ajudar dentro de um ambiente. Crente é generoso, amém? Crente é aquele que se tem 2 túnicas, ele cede a outra. Ou até tira a túnica e vai sem túnica. É assim ou não é? Crente de verdade é assim. O que pratica, o que o Evangelho está dizendo é assim. Vai a milha extra. Serve a sua área de atuação. Mas você não só é aquele que vai agir com generosidade. Você não vai ser só aquele que dá o pão, mas você vai ser aquele que vai treinar para que ele tenha uma padaria e forneça para outro. O Evangelho não é te dar peixe. O Evangelho é te ensinar onde está o mar. O Evangelho não é só dizer, olha, o mar está ali, ele te ensina a pescar, porque ele vai fazer você também pescador de homens. Oh, Jesus maravilhoso. Quem entende que esse é um chamamento para a nossa igreja? Quem entende que Verbo da Vida Vitória Centro só vai crescer porque eu vou crescer também? Na prática do Evangelho. Existe um mandamento, ide por toda Vitória de Santo Antão, que está lá perto dos confins da terra. Porque para eles lá era Jerusalém o centro, é assim ou não é? Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins. Vitória estava nos confins lá, sendo contado. Então a gente daqui dos confins de Vitória de Santo Antão, temos o ID que nos alcançou para alcançar outros. E sabe, amados, essas cadeiras vazias precisam de alguém que não tem Jesus no coração para receber esse mesmo evangelho que você está recebendo. Sabe por que nos incomoda a palavra simples? Porque você já está crescido. E você precisa agora passar esse conhecimento para o seu irmãozinho mais novo. Mas você só vai ter um irmãozinho mais novo se você levar ele para papai. Todos nós somos discipuladores pelo conhecimento do Evangelho. Marcos 16 já disse isso, fazer discípulos, não é assim? Então você foi capacitado para ser um discipulador. Isso é viver o Evangelho? É assim ou não é? Quem está gostando? Eu gosto de culto de doutrina. Eu gosto. Que a palavra que vem, ela trata comigo, mas trata com você. E eu vou dizer para você, 2023 é o ano da pescaria. Tem gente aí que se acabou a quarta-feira de cinza ingrata. Está na hora da gente dar o remédio. A palavra de Deus. Sabe, do jeito que Deus lavou essa cidade com essa chuvarada que deu aí. Eu e você vamos começar a invadir essas praças. Se prepara que vai ter um dia de culto que você vai vir para aqui e a gente vai dizer, não é aqui não, é na rua.
Nem se preocupe. A gente não vai te dizer. Só para você vir. Achando que vai ficar sentado no ar-condicionado. Mas você vai ser luz ali naquela praça ali, no centro, no Rotary, perto do cemitério, nos hospitais. Quem gosta de ser aquele que vai ouvir do Senhor? Entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Por que, Senhor? Porque quando eu estava doente, você me visitou. Quando eu estive preso, você foi lá e me visitou. Quando eu estava nu, você foi e me vestiu. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Sabe, amados, é bom demais a gente conhecer a realidade da nova criação. Em Cristo, somos mais que vencedores. Em Cristo, nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece, inclusive evangelizar. Eu não sei se você notou, a gente falou da verdade, de Lucas falando de fé, amor e esperança. Para que tudo isso? Para que a gente consiga ter aptidão para falar com autoridade para as pessoas que não têm Jesus. Que é possível ter fé em Jesus. Que é possível ter uma esperança em Deus. Que é possível andar com o amor de Deus derramado no coração. E viver de verdade. Que a gente falou um monte da verdade, né? Que viver sem Cristo é uma ilusão. É cegueira do entendimento. É perda de tempo. Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é a razão da nossa canção, da nossa poesia, da nossa alegria. Jesus é a razão da nossa vida. E porque Ele não é a razão da gente ir? Ele é. Ele é. É ou não é, André? Claro que é. Ele sempre foi. A gente que não estava entendendo ainda. Ele sempre estava dizendo para mim e para você: eu estou brilhando para você brilhar para outros. Eu te chamei para você chamar mais um. Sabe, você consegue imaginar Paulo dizendo: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo? Se fosse eu no meio da galera, no tempo de Paulo, dizer: ei, tu bebeu água que passarinho não bebe, foi? Tu quer ser igual ao Filho de Deus? Tu quer ser o super crente? Quem já ouviu falar disso aqui? O irmão ali só quer dizer que só Deus ajuda ele. Não, amado. Se você não acredita em Deus para representar Deus, deixa eu acreditar e representá-lo. Que quem sabe que já está escrito que nós somos co-herdeiro com Cristo, co-participantes da natureza divina, somos embaixadores do reino dos céus para uma função. O que é que o embaixador faz? Ele representa a sua nação na nação estrangeira. Ele faz com que as pessoas que olhem para essa embaixada desejem morar na nação dele. O embaixador representa toda a constituição da sua nação. Sabe, a constituição dos céus. É a Bíblia que está na nossa mão, na nossa boca, no nosso coração e na nossa palavra que pregamos. Isso tem que influenciar, amados, primeiro a nós, mas a nossa geração. Não se canse de ouvir a palavra. Não se canse de representar a Cristo aqui na terra. Amanhã o diabo vai te mostrar que você é aquele mesmo que acorda com bafo de boca se não escovar os dentes. Que pode ter uma remelinha no olho, porque não lavou direito ou forçou a vista, sei lá o quê. Mas tudo isso é pequeno para o que você tem dentro. Cristo em você vai resplandecer. E você vai falar, depois de escovar os dentes, lógico, e lavar o rosto para ficar apresentável, que Jesus ama alguém além de você. E de preferência que seja essa pessoa sem perspectiva nenhuma de fé. E nem se preocupe, você não tem que convencer. Que às vezes a pessoa desiste de evangelizar porque quer convencer.
Aí você quer fazer com que o Espírito Santo vá ter que ir lá na agência do trabalho, porque ele vai perder o emprego, né? Não, o Espírito Santo não perde a vaga dele por ninguém, porque ele é também Deus. Ele é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Mas só que ele precisa que eu e você cooperemos com ele, falando o evangelho. Quem vai? Um amém. Oita, dois, está aumentando. Olha o leilão. Quem já viu aquela peça Leilão das Almas, né? Se nunca viu, tem. Tem uma peça assim que é evangelística. Acho que André já assistiu ela. O Verbo da Vida tinha mania de passava isso para todo quanto é lugar. E a gente representava isso na praça. Mas, amados, você precisa criar coragem. E parar de olhar para a sua igreja como algo, parece que não cresce. Você notou que sua igreja é você também? Ui, fala Jeová na terra. É sério. Quem se sente bem nesse ambiente aqui? Então por que você não quer a pessoa que você gosta de conversar e trabalhar com ela o dia todo também se sentindo bem aqui? Evangelize. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Eu me lembro que muitas das vezes eu fui até chamado a atenção junto com o tio do pastor Humberto. A gente estava trabalhando, mas de vez em quando uma flechada de evangelização. Aí, coincidentemente, crente com crente vai falar do quê? Palavra. E as pessoas que estavam ouvindo eram tocadas também. Aí disseram, ó, vocês precisam fazer o serviço de vocês e parar de falar tanto, que no trabalho é trabalho, igreja é igreja. Isso. Dá licença aí na reunião do trabalho. Isso eu não tenho como evitar. Porque assim, trabalho para mim é trabalho. E olhe minhas metas para ver se não estão todas batidas. Mas eu não tenho como deixar de ser igreja. Minha vida no trabalho é justamente uma resposta do que eu sou na igreja. Por isso eu consegui o trabalho. Porque se não fosse Cristo, nem aqui eu estava. É assim ou não é? Ou deveria pensar assim. Se você nunca pensou sobre isso, pense assim. Seu trabalho não é nada alheio à sua vida cristã. De fato, você está lá porque você é crente. De fato, você foi colocado no meio daquele ninho de lobo para que você resplandeça a salvação. Pense sobre isso. E se o diabo consegue te tirar, você não consegue evangelizar ninguém. Mas não sei se você sabia, maior é o que está em você do que o que está no mundo. O diabo é que tem que sair. Eu vou deixar você declarar sobre a sua vida o que eu declaro sobre a minha. Quando você abrir os olhos amanhã, você vai dizer, diabo, eu acordei. Saia da minha rua quando eu entrar. De verdade não era nem para estar passando. E tem uma limitação aqui. O perímetro de segurança foi aumentado por causa dos anjos. Mas quando eu entrar, você sai. Por onde eu passar, você volta e desaparece. Porque se encontrar vai dar choque. Você vai ser envergonhado. Você vai ser destituído da sua posição e vai ter que se retirar. E complementa isso, eu não morro de acidente, eu não vou ser assaltado, eu não vou perder o meu dia nem meu tempo, mas eu vou viver tudo o que Deus preparou para esse dia. Inclusive os obstáculos e desafios. Porque se Josué e Caleb tiveram o mesmo espírito de excelência lá na velha aliança, sobre mim repousa o Espírito de Cristo. A revelação plena. Sobre você repousa o Espírito de Cristo. O que vivifica teu corpo é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. A lei do Espírito de vida é do Espírito Santo, que está onde? Dentro de você. Então o diabo tem que respeitar esses limites.
Tem que respeitar. Agora, como foi que você descobriu isso? Diga, pela revelação do Evangelho. Diga, Cristo iluminou o meu entendimento e resplandece através de mim. Eu creio, amados, que tem coisas que a gente pode conversar mais. Eu queria abrir Hebreus capítulo 6, que se você não acredita que foi Paulo que escreveu Hebreus, o irmão que escreveu Hebreus andou com Paulo, porque pensa da mesma forma, é guiado pelo mesmo Espírito e tem alguns pensamentos e linha teológica idênticas. Hebreus capítulo 6 diz que as pessoas, né, a partir do 5 diz que os pequenos que tomam leite, e no 6 ele diz, olha, eu não vou voltar para o fundamento de obras mortas, coisas doutrinárias que você já deveria estar sabendo, mas você precisa ser praticante do que você já tem. Só para finalizar mesmo, e acabou ali o tempo, eu estou me habituando a parar no tempo certo. Vocês têm notado isso? Ou não? Quem não tem notado, pelo amor de Deus, me ajuda que eu vou fazer você notar. No capítulo 5 de Hebreus, no versículo 11, diz, a respeito de muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo de decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Diga, mas eu já cresci. Amém? Aí você pula lá para o capítulo 6, versículo 9, diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. E o Evangelho é poder de Deus para salvar. Amém? Então, concernente ao Evangelho, você já sabe essas coisas. Ainda que falamos dessa maneira, que ele estava corrigindo, né, as pessoas, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, ou até ao fim, a mesma diligência, do jeito que você foi diligente para mudar o destino da sua vida aceitando Jesus. Seja diligente para manter Jesus na sua frente. E seja diligente com a ordenança de Cristo. Amém? Para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, algumas versões pela paciência, herdaram as promessas. E eu vou dizer para você, você só herda de alguém que já morreu. Você conhece alguém que já morreu? Que te fez herdeiro? Eu e você temos uma herança eterna em Cristo Jesus, que precisa ser usada nesse tempo. Poder, capítulo 6 de Hebreus fala do poder do mundo vindouro. Provou da bondade de Deus. Onde foi manifestada a bondade de Deus? Diga, no Evangelho. E eu preciso viver a plenitude do Evangelho evangelizando. Sabe, não tem crente completo sem evangelização. Porque como você foi evangelizado, alcançado e agora tem capacidade para fazê-lo e não faz, você é como aquele posto de combustível que ninguém conhece, por isso que o tanque está cheio lá. Foi isso que eu recebi do Espírito Santo, quando eu estava me achando. Até ouvi um homem de Deus, que já não está mais no nosso ministério, e dizer que ficou inchado, feito um porcão, espiritual, só gordo, só inchado, gordura espiritual demais. Para quê? Para quando chegar o inverno eu estou aquecido. Ei, você não foi chamado para hibernar.
nem eu. Nós somos chamados para crescer, exercitar e crescer na prática do conhecimento de Deus. As pessoas só vão conhecer Deus através de mim e de você. Porque quem não conhece Deus, ele vai ter que olhar para mim e para você e dizer, ele andou com Jesus. Quem lembra de Pedro, quando Jesus estava sendo crucificado? Ou sendo julgado e açoitado? Foi preso, né? Só por causa do jeito de Pedro falar, eles disseram, ele andou. Tu é Galileu. Tu tem jeito que andou com ele. Tu fala igual ele, tu anda como ele, tu faz as mesmas coisas dele, se veste como ele. Quem lembra do comercial de Norex? Tem cheiro, aparência, mas não é. Ei, não só você parece, não só você exala o bom perfume de Cristo, mas você é corpo de Cristo. Então levante-se, fica de pé. Levante-se e resplandeça, porque Cristo te esclarecerá. Levante-se dentre os mortos. Há uma geração morta espiritualmente. Há uma geração que tem, e foi isso que eu esqueci de falar, que eu estava conversando com o irmão, um conhecimento tão fácil, né? Tanta informação, mas nenhum conteúdo. Na palma da mão. Se você virar aqui, sai notícia de lá da Conchinchina, não sei nem onde é a Conchinchina, de lá da Turquia, né? O terremoto recente que teve, da Síria, vídeos de pessoas que estavam lá sobre os escombros ligando, e você vendo aqui na palma da mão, informação, e o conteúdo, e o que importa, você e eu não somos chamados para ter conhecimento simplesmente, mas para demonstrar o conhecimento que temos. Quem conhece a Cristo aqui? Vai e mostra Ele para o mundo. As igrejas de Vitória de Santo Antão ficarão cheias. Terão de que comprar seus próprios prédios, porque vai ter que aumentar para o lado, para frente, para trás, para todo lugar. E não vai ser diferente aqui. O avivamento do Senhor que você assistiu esses dias na internet, quem lembra ter visto aí? Pastor Humberto postou, alguns pastores do Verbo da Vida postaram, e outros pastores de lá dos Estados Unidos repostando tudo isso. Deus é injusto? Só uma cidade? Ou Deus sacia quem tem sede? Eu já falei isso, vou falar de novo. Eu declaro sobre a sua vida fome e sede da presença do Senhor. Fome e sede de realizar o desejo do coração de Deus. Que você seja como Davi, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que você pense os pensamentos de Deus, que você fale as palavras de Deus. Agora também por causa disso, por causa da honra com a palavra e com a honra para com Deus, você vai ter o resultado do que Deus teria se fosse Ele mesmo falando. Eu acho que você não ficou feliz por isso não. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse para as coisas acontecerem, aconteceu. Atreva-se a crer, a falar a palavra de Deus. Você leu lá 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, dizendo eu criei, por isso eu falei. Então fale conforme os oráculos de Deus. E porque a palavra de Deus na sua boca não vai voltar vazia, vai prosperar para aquilo que o Deus mesmo designou. E vamos herdar as promessas, como também os nossos antecessores herdaram. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu evangelho, que nos alcançou no tempo da nossa ignorância, que abriu com o convencimento do Espírito Santo o arrependimento. E, Pai, você nos chamou para ser luz e sal, para ser aqueles que vão trazer uma geração a outra a mensagem de Deus, porque a tua palavra diz em Salmos, que uma geração falará para outra geração das grandezas de Deus, e aqui estamos nós, Pai, para vivermos nos nossos dias os mandamentos do Senhor, nos submetemos à tua vontade, e como está escrito no Evangelho, nós vamos ser aqueles que vão refletir a Cristo para essa geração aqui na nossa cidade. Pai, nós declaramos toda a obra de Satanás nas vidas das pessoas caindo por terra nessa cidade. E eu declaro por esse tempo, Pai, nenhuma pandemia do inferno prosperando na nossa cidade. Nós declaramos os ares de Vitória de Santo Antão
purificados pelo poder que há no nome de Jesus. E, Pai, que não haja nenhuma perda de pessoas sem que nós cheguemos lá com o Evangelho. Porque o Senhor não se agrada da morte dos ímpios, mas o Senhor se agrada da morte do justo. Porque para nós em Cristo, o morrer é lucro. E eu creio, Pai, que vai dar tempo de nós aqui como filhos amados que obedecem o Teu mandamento, sairmos a todos os lugares dessa cidade, prisão, hospital, casas, abrigos, orfanatos. Pai, nós chamamos essa vontade em evidência, em nós mesmos e no corpo da igreja local, para que o Evangelho cresça, para que a Tua bandeira seja levantada nessa cidade, e que a história dessa cidade seja mudada para a melhor cidade do Brasil. Eu creio em nome de Jesus, Pai.